falar um bocadinho sobre o que é a Greenlight e qual é o propósito da Greenlight. Sim, com muito prazer. É curioso como as coisas acontecem e nunca eu imaginaria que 2 passos ou 3 atrás, há 1 ano, 2, 3 anos, que agora iria estar com a Greenlight para dar mais escolhas de qualidade e empoderar as pessoas e as suas escolhas para saborearem a vida. Eu acredito muito nesta noção de estarmos bem com as escolhas que fazemos e tenho o meu próprio desafio e as minhas próprias fraquezas e tenho vindo a olhar mais para elas para estar bem com as minhas ações e com as minhas escolhas. E então a Greenlight surge como um passo natural a partir do programa que eu comecei a entregar, por enquanto, no Caminho de Santiago, e já vou falar um pouco mais sobre isso. E a ideia é agora que a Greenlight vai realmente chegar a outras regiões, e então poderá haver uma Greenlight do futuro na Patagónia, outra em Áustria, outra nos Estados Unidos, outra até no Japão. E sempre com esta noção de caminhadas e em locais ancestrais para nos ligarmos mais a nós próprios, à natureza, ao meio envolvente e encontrarmos outra forma e termos mais escolhas para lidar com o que está a acontecer na nossa vida naquele momento. E quando tudo isto se surgiu, eu não me lembro de ter feito nenhum jogo novo código, mas devia ter entrado no estado alterado de alta performance, porque o programa, a origem, pelo menos a semente do programa, nasceu assim num dia que escrevi de uma forma muito fluida todas as mecânicas e dinâmicas e metodologias que integram o programa da Greenlight, não só o novo código da PNL, mas também mindfulness, até teatro de improviso, algumas áreas da liderança, psicologia positiva também. E acontece que, para mim, quando fiz pela primeira vez o Caminho de Santiago, caminhando 600 quilómetros até chegar à cidade de Santiago, isto em 2013, em agosto de 2013, com uma bela temperatura ali acima dos 30, 32 graus, foi interessante que de imediato vi a ligação entre fazer uma jornada, entre fazer um processo de coaching, em passar de um lugar ao outro e fazendo fazendo uma ação de cada vez. Mas depois deixei estar, não é? Depois deixei estar assim em pausa e não avancei logo. E ainda bem, porque agora sim finalmente as coisas combinaram, as metodologias de uma forma muito simples e poderosa. E então o código surge muito ligado a esta noção de vamos olhar mais para o corpo e vamos olhar mais para aquilo que nos faz bem, para que possamos, no fundo, desbloquear alguma coisa que nos está a limitar e expandir o leque de opções que temos disponíveis. Eu vi especificamente isso, vi quando percebi o movimento natural do corpo a adaptar-se e a dar resposta ao que a pessoa queria durante o caminho. Começando por mim, e essa é uma das primeiras histórias e exemplos práticos que tenho para partilhar. Eu, quando em 2013 caminhei pela primeira vez, eu naturalmente dei por mim a usar ferramentas de PNL que misturaram um pouco do que eu hoje, um bocadinho que sei de alta performance, com as submodalidades que tu gostas tanto de trabalhar, não é? Com a parte visual, auditiva, sinestésica e como elas combinam cá dentro para criar uma representação interna e criar associações dentro de nós sobre o que está a acontecer. E o exemplo foi quando me literalmente, não é bem literalmente, é metaforicamente, me arrastava, colina acima e colina abaixo, a chegar à cidade de Coimbra, essa bela cidade onde eu estudei na universidade. E era um marco simbólico para mim, não é? Porque eu ia voltar à minha cidade de universidade fazendo uma bela experiência como nunca tinha feito antes, com uma mochila às costas. Na altura, Totó escolhi uma mochila de 70 litros e enchia até acima, como se não pudesse haver mais amanhã. E ao segundo dia eu já queria desistir, não é? Eu acho que já te contei isto. Eu ao segundo dia tive para desistir e persisti e continuei. E então, a chegar a Coimbra, a arrastar-me, eu depois de passar as ruínas romanas de Conímbriga, eu percebo que estamos a chegar a Condeixa Nova. E eu sei que de Condeixa Nova há uma estrada direta, tipo reta, quase plana, que é mais ou menos, sei lá, uns 2, 3 quilómetros indo por ali. E depois há um momento em que a reta seguiu por aqui e eu vejo a seta amarela, que é para seguir a direção do Caminho de Santiago,
a apontar para a esquerda e a subir. E eu fico, pera que é? Como é que é possível? Eu sei que é já ali à frente. E então foi um exercício de muito me ligar aos recursos internos para, com uma dor incrível no joelho, a dar um passo de cada vez, colina abaixo, colina acima, pelos arredores de Coimbra, porque depois vamos dar a volta toda e vamos parar a Santa Clara, que é tipo uma entrada lateral de Coimbra. É exatamente na história que tu contaste, aquela metáfora até muito interessante, caminhar de um ponto ao outro, acaba por ser o que é a descrição básica do que é o coaching. Estamos neste momento atual aqui, queremos chegar ali e então vamos caminhar de uma forma ou de outra, ou vários caminhos possam lá dar, para chegar àquele ponto, para chegar àquele objetivo, para satisfazer aquela intenção. O que para mim fez muito sentido no novo código e que me puxou bastante para o novo código foi exatamente a sensação de utilizar o corpo, haver movimento no corpo, não era só aquela ideia de mente, era mente e corpo a trabalhar em conjunto, em movimento. E dentro da tua experiência, o que é que o movimento faz, a caminhada neste caso, porque estás a caminhar durante horas, qual é o estado alterado, qual é o estado de high performance, assim, há vários estados de high performance, que a pessoa atinge quando está a fazer as caminhadas? Olha, é claro que a experiência é subjetiva, não é? Cada pessoa vai ter a sua experiência e isso parece óbvio e adquirido. Algumas noções e observações que eu tenho feito são, por um lado, a pessoa progressivamente, ao tempo dela e ao ritmo dela, liga-se mesmo ao seu corpo. É muito natural e é um processo que ainda estou a aprender e a observar mais como é que muda de pessoa para pessoa e o que é comum como padrão entre as pessoas. Quando eu digo que muda de hora a hora, eu estou a brincar, mas é verdade. Alguém pode estar muito bem disposto numa hora, mas depois, ou porque a mochila começa a dar sinais, ou porque o diálogo interno aumenta no tico e teco de mas porque é que eu me vi aqui meter, mas ninguém me avisou, mas porque é que vêm para aqui? Ou porque está com falta de café, ou porque está a esquecer de beber água e é importante lembrar para beber água. Alguma coisa acontece em que cai a pico o estado. Cai mesmo a pico, ao ponto de há pessoas que deixam de falar. Vão ali uma hora e meia sem falar. E como é que tu provocas a mudança na pessoa? Se for a tua intenção fazê-lo? Sim, aí vai depender do momento em que estamos. Como é que eu faço por vezes? Às vezes pode ser apenas com uma piada, mas também pode ser, por exemplo, promovendo uma pausa na caminhada, que pode ser para hidratar e alongar, esticar as pernas, e também pode ser para incluir uma dinâmica, que pode ser uma dinâmica de grupo, pode ser uma dinâmica de teatro de improviso, pode ser até algo que seja, não propriamente um jogo de novo código, mas que funcione como o que se fala em inglês do state builder. Um construtor de estado para que a pessoa que está no nível de energia mais baixo, ou está com uma energia mais chunga, ou está assim a ficar meio... possa ter ali um acréscimo de energia para ter um estado, eu diria, mais possibilitador. Não sei se quer ser adequado ou desadequado, isso é mais com a pessoa, mas eu de fora, a pessoa tem um estado, uma energia mais possibilitadora para a restante caminhada. Durante a semana, que costuma ser 6 dias ou 8, depende do programa, 8 dias de caminhada, é natural o diálogo interno ter mudanças. A própria pessoa com ela, acredito eu que o sistema se reorganiza para a pessoa e o diálogo interno facilitarem a experiência. É claro que todos somos seres humanos, temos padrões limitadores, temos crenças limitadoras, temos alguma parte e alguma voz que com uma muita forte intenção positiva ou de preservação ou de proteção e segurança e quer, no fundo, entre aspas, retirar a pessoa da caminhada, o diálogo interno pode ficar ativo para a pessoa parar de caminhar, basicamente. Só para terminar, responder à tua pergunta, é claro que também faço jogos de novo código durante o caminho. Eu já experimentei uma vez, e aí sem sucesso,
porque não era o momento, e a pessoa também disse para vamos fazer uma pausa, já para fazer o The Healer Within, durante a caminhada, sendo que a pessoa pediu uma pausa e disse para eu ir ter com a outra participante, que é à frente, ali naquele momento, e então o Healer Within naquele momento, em caminhada, não funcionou, mas numa outra edição com uma participante, um exercício que não é tanto um Healer Within, mas é, eu diria, um aquecimento, uma introdução ao The Healer Within, ao médico, né, ao consultor interno. Eu convidei a pessoa que estava com uma forte tensão, já não lembro se no ombro ou na omoplata, mas uma forte tensão mesmo e num pequeno espaço, mas estava a ser doloroso. E eu convidei a pessoa a continuar a caminhar enquanto eu falava com outro colega participante e caminhar entregando a sua total atenção consciente àquele ponto, descrevendo, sem adjetivos, sem julgamento, sem avaliação, sem julgar, descrevendo como é que eram as sensações que surgiam, em termos de temperatura, movimento, peso, pressão, etc, etc. E quando ela terminasse o exercício, que depois dissesse o que é que aconteceu. E ela, passados assim uns 5, 7 minutos, primeiro diz só isto: olha, eu já terminei o exercício, quando vocês terminarem a conversa, digam para eu poder partilhar. Então nós terminamos a conversa e ela diz uma coisa tão simples como: eu já sei estas coisas há algum tempo e a simplicidade com que eu consegui praticar agora a tarefa que me deste, a dor desapareceu. Apenas e só por olhar e incluir, acredito eu, essa também é a minha perspectiva e crença, incluir no sistema algo que já lá estava. Que é algo que eu também é um ponto de ligação em comum que eu vejo entre o novo código da PNL e o trabalho da mudança generativa, que, como sabes, eu aprendi e domino com o Stephen Gilligan. E esta noção de, tal como há pouco dizias e muito bem, não existe nenhuma separação entre mente e corpo. Essa cena mental que foi criada há uns anos atrás e que depois foi propagada pelos mídias e que chegou a muita gente, é, como dizem os ingleses, BS. Não é para esquecer. É para esquecer. E então essa noção de incluir no sistema todo o sinal, sintoma, manifestação física que está a acontecer, pode trazer informação muito valiosa. E ali naquele momento para aquela participante foi o que era mais indicado. A minha intenção é sempre promover, e quando digo é sempre, acredito que sim, 99% das vezes a minha intenção está lá como promover essa harmonia, essa interligação interior, para aquilo que estava antes a ser excluído, ou que estava a criar resistência dentro do sistema, estava a ser um problema, um obstáculo, estava a dificultar o caminho, vai ser incluído no sistema e vai facilitar o caminho. Aí também me lembro de, quando falaste do novo código e da caminhada, não é interessante como, na caminhada, naturalmente no ser humano, todo o corpo, não é? Dependendo obviamente das condições motoras que cada pessoa tem, todo o corpo e os dois lados do cérebro normalmente estão envolvidos. Não é? Os dois hemisférios estão em atividade, os dois lados do corpo estão em atividade, que é uma característica que nós procuramos trazer para o jogo do novo código. É ativar os dois lados do hemisfério, ativar os dois lados do corpo através de diferentes mecânicas, exercícios e tudo mais. E então tem sido para mim muito curioso e interessante explorar como é que durante a própria caminhada a pessoa, porque também depois existe a questão do ritmo na caminhada, eu desde o início que digo, a pessoa descubra o seu ritmo e é extremamente importante para mim que a pessoa respeite o seu corpo, respeite o seu ritmo. E uma pergunta, que tipo de pessoas procuram o programa da Green Light? Sim, é curioso perguntares isso, porque sim, efetivamente ajusta-se a qualquer pessoa. Eu neste momento tenho terminada a versão para líderes que vou começar a divulgar nas próximas semanas, e também responder à tua pergunta de como é que está e para quem é. Para quem é
tem variado, no sentido em que, sim, têm sido mais mulheres, é curioso. Eu diria que neste momento talvez 70-80% das participantes foram mulheres. A faixa etária tem estado ali entre 20 e tal, 30 e tal, 40 e tal anos, o que é curioso porque é apenas feedback, é apenas informação de quem até agora me contactou. É certo que no Caminho de Santiago, por exemplo, mas noutras caminhadas que eu também tenho participado e observado, mas no Caminho de Santiago eu tenho visto a caminhar desde crianças com 4, 5 anos, obviamente acompanhadas com os pais, e enquanto elas têm energia é fantástico, elas correm, exploram a natureza, é uma maravilha. Quando ficam com sono ou sem energia, os pais levam algum equipamento para as transportar de uma forma mais leve, no fundo. Mas também tenho visto pessoas a caminhar com 81, 82, 84 anos. O que para mim é um maravilhoso exemplo de como é que o sistema humano pode estar tão disponível para a experiência e para a mudança e para viver tal situação, quando, é isso que eu tenho observado, existe uma intenção muito forte. E voltando para quem é que é estas caminhadas, este programa da Greenlight Coaching Walk é essencialmente para quem quer saborear a vida. Não é? Dirias que é importante, antes de tomar uma decisão, o estado da pessoa? As pessoas, quando vão procurar, tipo, um serviço como a da Greenlight, caminhadas, elas procuram mudança? Sim, de todas as que participaram, sim. Efetivamente, queriam mudança e depois várias variáveis entravam em jogo. Queriam mudança, mas não sabiam como. Queriam mudança, mas já experimentaram alguma coisa e não funcionou. Queriam mudança, mas sozinhas não estão a imaginar ou não estão a sentir conseguir fazer a mudança sozinhas. Porque senão já tinham feito, não é? Senão já tinham mudado e já estavam. E isso para responder à tua pergunta do Estado. Claro que sim, não é? Mas mais do que eu, e da minha observação externa, é a própria pessoa que nos estiver a ouvir ou a ver agora, possa olhar para a sua vida, para a sua experiência e dizer, caramba, quando eu tive medo de entrar numa relação, de sair de um trabalho, de ir aquele dia à escola, qualquer situação que a pessoa sentiu algum nível de medo, qual é que era, vou dizer, a qualidade de opções, a qualidade de escolhas que a pessoa tinha disponíveis. Enquanto que, noutra situação de momento, a pessoa teve curiosidade, e se eu experimentasse outro trabalho? A pessoa teve a curiosidade e imaginação, né, que vem do amor e da paixão, de como é que será viver uma vida e viver o dia numa relação com aquela pessoa. Né? E são estados interiores muito diferentes. Né? E a partir daí percebemos como as escolhas e as ações claramente podem ser diferentes. Sim, aliás, uma das coisas que eu tenho abordado bastante nas minhas Uhum. tem a ver exatamente para qualquer Sim. estado e evitarem-se a tomar estados de ansiedade em estados de stress. Primeiro, mudar o estado, fazendo um esforço, dançar, o que for, colocar-se num estado alterado. Mudar o estado através de vários fatores que se pode entrar em high performance antes de tomar a decisão. Outro conselho que eu também tenho dado e utilizado comigo própria é sleep on it. Vou dormir um assunto, antes de adormecer faço um enquadramento e de manhã mostra-me uma forma diferente como lidar com esta situação. Durmo sobre o assunto e acordo de manhã e de repente, não digo sempre, mas a maior parte das vezes, tipo, ok, era esta a resposta, esteve sempre aqui à minha frente e eu não tinha observado, eu não tinha visto. Certo. Porque há uma mudança de estado fisiológica, neuronal e bioquímico com o dormir, não é? E então é uma coisa tão simples para tomar a decisão. E então tenho falado muito nisto nas minhas partilhas nestas últimas semanas, neste contexto atual que tem sido uma novidade.
Sim, sim. E com isso, deixe-te lembrar três participantes que participaram antes. Três participantes que participaram. Fizeste lembrar três participantes da Greenlight Coaching Walk. E essas três participantes vinham de lugar interior diferente, mas com algo em comum, que era exatamente o estado interno. Estava assim numa energia baixa, vou dizer, estava numa energia que claramente estava a ser limitadora. Uma estava a viver num lugar interior de muita incerteza em relação ao futuro. Ela tinha feito a sua licenciatura, obviamente, isto olhando ao contexto e ao mundo em que vivemos, ao fazer a licenciatura, havia expectativa social de amigos e familiares para ela seguir uma carreira e procurar uma carreira dentro daquela área. Mas, por outro lado, ela adorava e adora culinária e comida saudável e outras coisas. E depois também adora animais. Até que estava a fazer um curso também ligado ao mundo animal. E no meio de tudo isto, ela, antes no programa, nesse mundo de incerteza e do que é que eu faço e qual é o passo que eu quero dar, o que é que eu quero fazer com a minha vida, passa para um lugar interior acima de tudo, depois do programa, que tem clara certeza sobre como é que quer, qual é que é o próximo passo, está muito bem com as escolhas que tomar agora e com as que vier a tomar no futuro, mesmo que mude de direção, e estava muito mais confiante para lidar com os imprevistos que pudessem surgir ao longo do caminho. Não é? É claro que eu agora dizer isto, o João está a falar de boca cheia sobre o programa, do programa que desenvolve. Mas não é sobre... Tu ainda não percebeste essa é a intenção, sim, claro. Mas aquilo que eu quero dizer é, essa é a intenção e é muito um trabalho interior que a pessoa quer fazer. É muito o trabalho interior. E o que é interessante com isto também é para chegar ao lugar então do estado interior e o estado ligado à escolha, o estado ligado à ação. Que a Greenlight, com as caminhadas em movimento, a fisiologia, a mudança de estado, várias mudanças de estado ao longo do dia, durante os 6 dias, durante os 8 dias, achas que apresentas uma estrutura em que aplicas padrões, aplicas técnicas que permitem essa mudança, independentemente, como é óbvio, estou plenamente de acordo com aquilo que tu disseste, nós realmente saber o que é que realmente não sabemos, não é? Sim, tu também... Não sei. Não sei, sim. E o John Grinder também tem muito essa pergunta de desafio, não é? How do you know? How do you know? Como é que sabes que de X mais Y é igual a Z? Quanto muito temos um conjunto de especulações ou um conjunto de interpretações fundadas com base naquilo que observamos. Mas se aquilo que observamos for insuficiente, se nos faltar informação observável... Que falta sempre, e tu sempre, porque falta sempre, não é? Sim, e como tu também andas a ler sobre neurociência, como por exemplo o Master and His Emissary, mas também outros autores conceituados na área, eu vou acreditando e vou tendo para mim que cada vez menos sei e gosto mais de aprender e conhecer. Se o programa da Greenlight Coaching Walk tem estruturas para mudança, sim, claramente, ele foi desenhado e é adaptado exatamente nessa premissa, nessa base de é para promover mudança. O estado interior, a fisiologia, são duas partes, duas componentes dessa estrutura da mudança. Tu falavas do ir dormir, não é? E de fazer um exercício, uma atividade para mudar o estado. E o ser humano faz isso desde da pré-história. Exatamente isso. Mas acho interessante. Não aparenta haver nada. Obviamente, os jogos são estruturados de uma forma muito específica. Agora, nada do que é apresentado é novo. Nós já fazemos a maior parte daquelas coisas. Sim. Quando se fala do estado alterado e do estado de alta performance, que também pode ser chamado de estado de flow, de fluir, também pode ser chamado de transe natural,
Porque o estado interior de transe natural é natural no ser humano. Não é? Em algum momento do tempo, há uns anos, alguém se esqueceu disso e começou a falar que o transe era criado, era artificial. Não. Não é? O ser humano entra em transe desde a pré-história, quando ritmo, movimento, portanto, a parte fisiológica está ativa e, a pouco e pouco, por uma sequência de ações, o estado interior vai mudando até ficarmos em flow, até ficarmos em alta performance ou num transe natural. O que é interessante é que eu faço o convite também para a pessoa descobrir mais sobre si própria e descobrir qual é que é a atividade que naturalmente para ela já a leva para um estado alterado de flow, alta performance, um transe natural. Para umas pessoas é a caminhar, para outras é a lavar a louça, para outras é a aspirar, para outras é dançar, e dançar está no top dos tops do que eu tenho observado, porque tem o ritmo, tem a música, tem o movimento tudo interligado. Estás a usar os dois lados, estás a ceder a partes do cérebro diferentes, com intensidades diferentes. Sim. E curiosamente, e eu até tenho aqui um livro que também aborda isso, que vou mostrar rapidamente. No novo código e nessas atividades que estamos aqui a falar, como a dança, isto, aqui, play, o play, uma das características é que existe nenhum objetivo específico para o jogo do novo código, sem ser o desfrutar da experiência, manter o ritmo, manter o foco. Não há nenhum outcome de eu vou chegar ao final deste jogo novo código com 112% de foco, não, com 120% de motivação. Aliás, a ideia é projetar o que é que vai acontecer no novo código, o que se chama Future Pacing, é retirado do jogo. Faz o jogo, entras na situação e deixas estar. A ideia de fazer future pacing, que é uma característica do clássico, não se usa no novo código, exatamente para a pessoa deixar fluir e a pessoa que vier é o que é. Sim, é o que é, e acima de tudo permitir o estado e focar no estado, e depois no futuro, no dia a seguir, ao passado uma hora, a pessoa por ela própria pode pôr por escrito os próximos passos ou aquilo que faz sentido conscientemente fazer, mas depois do estado, depois do exercício. O que também, para mim, liga muito bem com aquilo que eu acredito do trabalho do Stephen Gilligan, que é muito promover estas ligações interiores. Porque se a pessoa conscientemente, só pelo uso do seu conhecimento, aprendizagens, daquilo que ela está a dar atenção consciente agora, se ela conseguisse fazer a mudança, já tinha feito. Então existe alguma coisa aqui no sistema que ainda não está disponível e o jogo de novo código e outras atividades levam a tal. Exatamente. E é simples. Obrigada por teres aceito o convite. Acho que o trabalho que estás a desenvolver vai muito ao encontro daquilo que eu acredito que é a mudança. A mudança ocorre em movimento. O movimento é importante como um todo, no sistema todo, não é? E o teu programa vai ao encontro disso, vai ao encontro do movimento e a mudança ser provocada em movimento. Muito obrigado pelo convite. Sim, acompanho para saber mais notícias. Eu estou a receber os parabéns de todos os continentes do mundo sobre este programa. E concluído.